Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wagner. Esse aqui é meu filho Fernando. Oi, pessoal, junto nós somos Cria Coder. Então, conforme eu falei nos outros vídeos, a gente está criando essa plataforma para poder ensinar programação para as crianças, adolescentes. Uma iniciativa aqui do Fernando. E hoje a gente combinou, nessa aula 2, de mostrar para vocês como que funciona a Aula parte... 3. Aula 3, isso, bem feito. É a parte de movimentos dentro da plataforma, né? E quem não viu o nosso vídeo anterior, que era. O que era mesmo? A gente estava mostrando A a gente tava plataforma. mostrando a plataforma. Então, vamos lá para o Scratch para a gente ver como que funciona. Então, aqui em movimentos, hoje, a gente vai estar mostrando um movimento de girar, um movimento de se Graus. locomover dentro da tela. Então, tudo vai ser feito aqui no personagem, que é esse gatinho aqui. Que chama ator. E aí, para a gente dar início nos movimentos, a gente precisa de um evento. E o evento que a gente vai estar utilizando é esse aqui, ó. No botão laranja, clica aqui, puxa e arrasta aqui para a tela. Aí agora a gente volta aqui para os movimentos, que a gente ali não vai mexer nada hoje, tá? A gente vai ficar focado aqui na parte de movimento. E nós tinha. Eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar um dia. Ó, aqui é o negócio de quando nós for clicado. Quando nós pegar um negócio e pôr sem querer aqui, nós pega ele e põe até aqui. Nós ultrapassa essa linha do mouse e já vai pro lixo. Você nunca mais vê. Você precisa pegar o outro até você ver o outro. Isso. Então, como o Fernando disse, que se você pegar um desses movimentos e for errado, e você arrastar para cá, mas se não for utilizar, é só voltar ele para trás aqui, tá? Então, o movimento hoje é um movimento de 10 passos. Que é os passos. Como ele não vai mostrar passo, porque nós não vamos interagir hoje com aparência. E isso, com as fantasias, né? Hoje É, vai ser só o movimento na tela mesmo. Então, colocando aqui, a gente juntou os dois blocos como se fosse um quebra-cabeça, juntamos aqui em cima. Se deixar aqui solto na tela, ele não vai funcionar. A gente tem que arrastar ele até encaixar aqui dentro. Encaixou, como um quebra-cabeça. isso. Que, que quem não tinha assistido o vídeo anterior, eu falei uma coisa muito interessante. E os blocos que nós vamos pegando, como ator, mova passos, graus, coisas assim, eles vão se encaixando em um quebra-cabeça, que vão criando uma vida que o autor vai fazendo. Depois dessa vida que ele vai criando, cada vez que vai criando, cada coisa mais interessante vai aparecer sobre nossa programação e nossos jogos. Então, a gente vai clicar agora na bandeirinha verde aqui para ele fazer esse movimento de 10 passos. Vocês viram que o personagem que se movimentou um pouquinho, né? E que nós quiser alterar isso, tendo que pegar muitos movos, nós pode ir aqui onde tem esse 10 E aumentar o valor e para aumentar 20, para 30. 20, 30, até infinito, até o infinito. Então, vamos colocar 50 e vamos fazer o teste agora. Olha, andou um pouquinho mais. Vamos aumentar para 200. 200 passos. Vou colocar aqui no começo. Vamos clicar na bandeirinha verde para dar start. Ó, ele Nossa. foi lá para frente. Então, isso é a parte de mova, de uma posição para outra. Quantos passos deve fazer esse movimento? Agora nós vamos falar sobre os graus, que é esse daí. Esse daqui é os graus que vão fazendo o ator virar. Como Tá. tem dois, vocês não vão se confundir, porque antes desse número tem o gire para esse lado, que é uma cordinha, não uma cordinha, uma seta, que é para aquele lado e um para aquele lado. Um para a Então, direita e um para a um esquerda. para a direita e um para a esquerda. Que você pode se confundir muito e pode ir pegando os dois e quando for alterar o seu jogo, pode estar errado e você pensar, nossa, que estranho, eu tô fazendo coisa errada. Você vai lá e tava com o giro errado. Então, vamos juntar aqui o bloco. E ele vai fazer um giro de 15 graus para a direita. Acompanhe o sentido da seta aqui, tá? Então, clicamos aqui, ele movimentou 15 graus, mais 15, mais 15. Então, cada vez que você vai clicando aqui nessa bandeirinha, ele vai fazendo esse evento novamente. O mesmo acontece para girar para a esquerda. Juntamos aqui o bloco, clicamos na bandeirinha verde.
Então ele vai se movimentar agora para a esquerda. Parece que ele vai dar uma bicicleta. É. Igual o Brasil, né, filho? O Brasil tá feio, né? Ah. Então tira daqui e volta para cá. E se você querer alterar esse grau, você também pode alterar para falar, nossa, tá muito devagar, então eu posso alterar Isso. para ficar mais rápido ainda. Então, Depois não precisa ficar aplicando muitas vezes, pôr uma empilhação aí, até encher o quadro todo de isso. gírias. O Fernando quer dizer para vocês, em vez de colocar assim, para ele executar tudo de uma vez, ó, ele fez bastante giro, né? Então, para não acontecer de ficar fazendo repetitivo aqui, você pode vir aqui e aumentar o valor aqui. Por exemplo, 75 graus. Como ele vai gerando muito rápido. Então, Depois, em outra aula, vamos falar uma coisa que pode alterar esse gire. Depois pode ficar mais devagar e pode dar uma curva muito da hora. Como vamos falar nisso na aula de controle de evento. isso, E de operador e sensores. isso. Então, aí tem um outro movimento aqui que é legal, que ele vai para uma parte aleatória aqui da tela, né? Então, a gente arrasta para cá, junta aqui. Esses blocos que tem essa setinha aqui, são opções de manipulação. Então, Opção de que coisa você de vai querer. forma de De movimento. forma de movimento. Vou querer que ele vai para essa forma. Eu vou querer que ele vai pro bichinho. Eu quero que ele percorra aquele bichinho até terminar a vida dele. Isso. Até terminar o tempo, até chegar ao 200. Então, aqui ele tem duas opções, que é a Quando você opção vai fazer, aleatória e tem a opção de ponteiro do mouse. quando você vai fazendo um jogo, isso daqui vai aumentando. Vai pondo, exemplo, eu vou pôr lá os bichinhos e vai começando a aparecer os nomes do bichinho. Por exemplo, lá. O gato, né? O gato. Tá escrito gato. Cat. Cat. Então, aqui a gente vai para a posição aleatória. Vou clicar juntei o bloco aqui, ó. Se eu deixar assim não funciona. Lembrando que preciso estar colado aqui no evento. Aí eu clico na bandeirinha verde, ele vai movimentando para partes aleatórias do... Que ele vai escolhendo, Da não tela. é a gente, é ele que vai escolher. Aí tem outra opção, que é o ponteiro do mouse. Só que como eu vou clicar no mouse na bandeirinha verde, só vai aparecer naquele ângulo. isso, nesse canto, ó. Que o mouse está aqui. Não tem como eu clicar no verde em outra posição, porque a bandeirinha está aqui. E também dá pra fazer outro jeito também. Eu ia falar. É meio difícil fazer isso. Aí, esse então aqui é o vai para, que você escolhe uma forma dele se movimentar. Agora vai complicar um pouquinho. Vai complicar um pouco das suas E cabeças. agora Como vai que você errar, você volta esse vídeo, a parte que você errou e vê de novo essa parte. Isso. Então você vai falar, nossa, que estranho. Nossa, vai passando assim, eu nem entendo o que ele tá falando. É assim. Então aqui a gente tem que mexer com o eixo X e o eixo Y. O eixo X é nessa direção das duas setas e o eixo Y é nessa direção, de cima para baixo. E para não confundir vocês, quando você tá aqui, você pode ver que o X tem essa posição que é deitado e o Y é quando fica a direção para cima para baixo. Isso. Então, se eu colocar aqui nas duas posições no zero, é zero tanto para a esquerda quanto para a direita e zero quanto para cima quanto para baixo. Que daí ele vai estar centralizado, ele fica no meio da tela, tá vendo? Quando você vai fazer alguns jogos, tem vez, quando você entra, ele já tá parado lá na posição 0, 0. Tudo 0. Isso, toda vez que você começa, ele vai estar no zero. Então, vou deixar ele aqui centralizado, para vocês verem. Aqui tem um fundo também, que é muito legal para você ter uma ideia de como funciona. Nós vamos usar fundo, nós só vamos usar esse fundo. Isso aqui. Esse é um fundo que você pode usar quando você estiver muito
muita dúvida. É um, é um, É um palco, é um palco, cenário, um cenário onde nós tem a direção para não confundir vocês. Tem Isso. aqui a direção, coisas assim, que pode confundir vocês e podem dar um problema com vocês. Então, onde está o gato aqui agora? Está a posição, por exemplo, vamos falar do X. Então, ele está na posição 0. 0 o que quer dizer? Que ele está no centro. Se eu quero ir para a esquerda, então o sinal é negativo, é menos. Se eu quero ir para a direita, o sinal é positivo. Então, se eu quero ir para... Ele começa aqui em menos 240 e vai até no positivo 240. Então, se eu colocar ele aqui no menos 150, ele vai estar movimentando aqui para trás. Menos 70, ele vai se aproximar mais do centro. Isso. Ah, peraí, coloquei 2 sinais de menos. Então, ele vai andar aqui para cá. E se eu colocar na posição 0 novamente, ele volta para a posição central. Mas se eu quero que ele vá para um valor positivo, então eu posso colocar 140, ele vai andar para frente. Posição 0, volta para o 0. Então, isso é o eixo X. Agora vamos falar no eixo agora Y. vamos falar sobre o eixo Y. Esse aqui eu não entendo muito não, gravidade. Que o eixo Y ele vai tanto para cima quanto para baixo. Para cima é sinal positivo e para baixo é sinal negativo. Então, se eu quero que o x suba, eu uso o sinal positivo. O que é isso que está aparecendo? Então, eu uso o sinal de 50. E se eu quero que ele desça, eu uso o sinal de menos 30, por exemplo. Então, aqui, para manipular o menos ou mais, sempre parte da posição 0. Que aí o 0 é o central. Então, se o y eu quero subir, é sinal positivo. Se o y eu quero descer, é sinal negativo. Tomara que todos tenham compreendido aqui como funciona, tá? Então, agora a gente vai fazer a parte da... Aqui está acontecendo esse errinho aqui, gente, é porque a gente acabou desconectando o Wi-Fi. Provavelmente o Wi-Fi está com problema aqui em casa. Então, ele está tentando salvar na nuvem e não está conseguindo, tá? É só por isso que está aparecendo essa janelinha. Mas não se preocupe que não é para aparecer para vocês, tá? Então, aqui a gente vai fazer agora o movimento de x e y. Então, eu quero que ele fique no x, mais ou menos aqui no menos 100. E ele vai no y no menos 40. Vamos ver por onde que ele vai? Tá vendo que ele se deslocou aqui na tela, né? Então, ele desceu aqui para o menos 40, mais ou menos aqui. E no y e no x ele está aqui no menos 100, ó. Tá vendo? Então, acho que deu para compreender um pouquinho como funciona o x e y, né? A gente vai fazer mais exemplos como esse para vocês entenderem melhor, mas para não confundir mais vocês, então vamos falar no y e no x, tá? Então tem outro movimento que a gente queria mostrar para vocês aqui hoje. Que é o mais um pouquinho que vocês vão entender onde ele está indo. Não vai ser como vocês não conseguem. Você vai... Pega aí. É isso daqui? É. Isso daqui é por segundos. Tem tanto aquele que nós estava falando, que é x1 y, e tanto para posição aleatória. Não tem tanto para isso, tanto para aquilo. Como os dois primeiros que estão aparecendo, que são aqueles que nós falamos, são o mais rápido. Como agora nós estamos falando por segundos, que vão ser um pouquinho mais devagar e até quantos segundos você quiser. Vai ser um pouquinho devagar, não vai ser como o outro. Não vai ser assim. Então, o que o Fernando quis dizer é assim, 1 segundo é mais rápido do que 5 segundos, certo? Então, se eu colocar aqui na posição aleatória para ele se movimentar aqui pela tela, em 1 segundo, ele vai mudar essa posição em 1 segundo. Vamos fazer o teste? Vamos clicar aqui na bandeirinha verde. Ó, ele foi do ponto A até o ponto B em 1 segundo. Clicar de novo. Aí agora eu vou fazer ele ir de um ponto a outro um pouquinho mais devagar. Vamos colocar 4 segundos para a gente testar.
Então, tá vendo que ele vai, só que ele vai mais lento dessa vez. Quando você vai alterando isso mais, cada vez, ele vai indo mais lento. Até que uma hora ele vai ficando um pouquinho mais lento. Então, aqui a gente coloca de novo em 1 segundo. Zero ponto cinco. Nossa. Tá vendo que meio segundo ele foi muito rápido. Então, se a gente usar 0, não, 0 ponto, a gente é menos de 1 segundo. 1 segundo, aí se a gente quer metade de 1 segundo, então é 0,5. 5 ou 3? É, 0,5. Aí ele vai um pouquinho mais rápido. Mas se a gente quer que ele vá no movimento mais lento, a gente vai aumentando o tempo aqui. Por exemplo, 3 segundos. Aí vocês vão vendo que o movimento vai ficando mais lento. E também é igual ao outro. Pode ir para a posição do mouse e a aleatória. Que é assim, Isso. posição do mouse. Agora, vamos pôr ele para cá. Quando nós aplicar, já vai indo mais lento. Até quando for mais lento ainda. Vai ser mais devagar. Vai ver onde tá indo. Aí hoje eu vou passar só mais um para vocês aqui para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar cansativo também. Como eu tinha falado, é igual o antepenúltimo nós tinha falado. Como X e Y. Isso. Só que agora a gente coloca para ele fazer o deslocamento em tempo, em segundos, né? Então vamos voltar ele aqui para a posição 0, que é central. E aqui eu quero que demore 1 segundo para ir do 0 até o menos 219 no eixo X e no eixo Y 180. Mas ele vai parar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer o teste para a gente ver. Tá? Ele parou até um pouco mais do que eu tinha pensado. O que eu tinha pensado seria mais ou menos menos 180. Onde? Eu tava com a cabeça colada. É. Coitado. Então, vamos colocar aqui mais ou menos 150. Aí ele desce para cá. Vamos melhorar um pouquinho mais, né? Deixar com 110. E aqui também vamos deixar com 120, filho. É, Pode ser que ele vai parar mais ou menos aqui, ó. Para mais do que você pensava. Não, é porque eu coloquei positivo, quero negativo. Quero que ele venha pra cá. Tá vendo? Aí se a gente aumentar aqui o tempo, ele vai andar nesse eixo, mas uma velocidade menor. Vamos ver. E se eu quero que ele vá mais rápido, eu deixo ele menos que 1 segundo. Então, vou deixar como 0,5. Mais rápido ainda. Um detalhe aqui que eu não passei, acabei esquecendo de falar. Por exemplo, se eu clicar aqui de novo, ele não vai acontecer nada, porque ele já está nessa posição que está marcando aqui. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver a posição que ele está atualmente. Se eu movimentar aqui, ele vai mexer aqui, porque ele está sendo movimentado na tela. Coloca ele aqui, aí vocês vão ver que ele se movimenta no valor X e no Y. Aí, agora eu clicando, ele volta para esses dois valores aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu clicar de novo, ele não volta, porque ele já está nesses dois movimentos, tá? Então, por hoje é isso, pessoal, para não ficar uma aula muito extensa. Caso tenha dúvidas, eu quero que você deixe no comentário. Se precisa que eu faça de novo um overview desses blocos de movimentos, que às vezes vocês ficaram com algumas dúvidas, a gente faz novamente um novo vídeo explicando um pouquinho melhor para vocês, tá? Depois nós vamos fazer um vídeo só com dúvida. É quase o final. É, lá pela aula 5, mais ou menos, a gente faz uma aula só de dúvidas. Quando estiver um pouco mais extenso as aulas. Isso, e a gente faz uma Depois aula... nós faz uma aula de erros. Nós vamos chamar de erros. Dúvidas, erros. Sugestões também, tá? Sugestões. Depois nós vamos fazendo, nós vamos falando, nós vamos vendo, depois nós vamos falando e vamos falando pro vídeo. Isso. Se uma pessoa ter dúvida e você também ter, não precisa escrever. Você viu que tem a mesma dúvida, como você que quer escrever, também escreva. Isso. Escreva aí nos comentários. Mas que a que gente... alguma pessoa também tenha. Pode ajudar outras pessoas também. Então, por hoje é só, pessoal. Aí,
O Fernando vai dar o último recadinho para vocês de hoje. Deixe o like e ative o sininho. E aqui na descrição vai ter nossas redes sociais e O link da plataforma o do link Scratch. das plataformas. E agradeço muito a vocês por assistirem esse vídeo. Então, boa semana para todos aí. Até a Tchau. próxima aula. Tchau.